Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Esse estudo minucioso, detalhado, paciente, que a gente realiza já há quase 10 anos, né? Vamos completar 10 anos de estudo. E nós estamos atualmente no capítulo 13 ainda, um capítulo longo, né? A gente está atravessando aí já há vários meses. E iniciamos a semana passada um momento em que Jesus interrompe aquela sequência de parábolas que ele estava contando à margem do Mar da Galileia e se dirige para um outro lugar. Então, a semana passada a gente só viu que ele retirou-se dali. E falamos sobre a questão do desapego, né? A existência de Jesus, a curta existência dele entre os encarnados, né? Entre nós, o período de encarnação do Mestre, é marcado por esses sinais, por essas dicas subliminares que ele dá com o próprio comportamento, né? Jesus, ele se mobiliza, se movimenta, ele tem uma existência extremamente dinâmica. Por quê? Porque ele quer demonstrar que o compromisso dele é com a humanidade, né? Ele não teve prazo para ir além da Palestina, mas depois, pela maneira como ele orienta a missão de Paulo, fica claro que o evangelho não era só para a Palestina, né? Ele era para toda a humanidade. Então, certos apegos nossos, e nós mencionamos, né, lugares, circunstâncias e pessoas, né, certos apegos nossos a ambientes, né, a cidade em que a gente mora, a casa onde a gente nasceu, ao centro espírita que a gente frequenta, né, a cadeira que eu sento no trabalho, esses apegos, eles são rasteiros, né? O apego às circunstâncias, né? O período em que eu tive lá um cargo na empresa, né? Me apeguei àquela circunstância, né? Se eu for retirar daquilo, eu adoeço, né? A um determinado namoro, né? Ou um casamento, né? Se acabar, eu morro junto, né? Então, esses apegos que também estão ligados a pessoas, né? O apego de muitos pais a seus filhos, o apego de muitas esposas e esposos a seus cônjuges. Então, toda forma de prisão afetiva, circunstancial, né, ou material, isso atrasa o desenvolvimento pessoal de cada um, né? A gente para de crescer quando a gente se ancora, se algema a um lugar, a uma circunstância, a uma pessoa. Né? Isso faz mal. Foi o que a gente estudou semana passada. Eu disse para vocês que na semana seguinte é que a gente ia saber para onde Jesus estava indo. E o versículo de hoje começa a responder isso. Tá bom? Então, o versículo 53, né, Mateus 13, 53, diz assim: após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Vamos repetir mais uma vez. Após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Bom, como o interesse aqui dessa semana passada é saber para onde ele estava indo, né? Então a gente tem que comentar e se concentrar nessa palavrinha, pátria, né? Grosso modo, quando a gente procura a palavra no grego, seria o lugar onde se nasceu. Mas existe uma liberdade semântica, né? Aqui utilizada pelo evangelista, os adensadores do texto, né? Que é a de englobar também o lugar onde se cresceu, onde se viveu, né? Onde está a sua família, onde estão suas raízes. E nesse caso, para Jesus, não seria Belém. Muito embora ele tenha nascido em Belém, a cidade natal dele, né? Natal não no sentido de nascimento, mas no sentido de
origem, né, a cidade onde estão suas raízes mais profundas, onde viviam seus pais, onde ele passou 30 anos da existência material dele, é Nazaré, não é Belém. E aqui a gente tem que levar em conta, inclusive, a proximidade, porque para Jesus se retirar de Cafarnaum e dar um pouquinho, ele está se situando, seria Nazaré, que está a alguns quilômetros, poucos quilômetros de Cafarnaum. Pertence à mesma região que a Galileia. Belém não, Belém é uma jornada mais longa. Basicamente, essa viagem para a Judéia, que é onde estava Belém, era uma viagem que Jesus realizou algumas vezes na narrativa do Evangelho para festividades específicas, né? A Páscoa, a Pentecostes, né? Então, ali, viajar para a Judéia era alguma coisa que Jesus não realizou tantas vezes, né? Agora, essa movimentação entre as cidades, chamadas cidades do lago, né? Que circundavam o lago de Nazaré, e também as cidades mais próximas, né? Como, por exemplo, Caná ou Nazaré, isso Jesus realizou várias vezes, né? E aqui, como o versículo se refere à sua pátria, então, a cidade para onde ele se dirige é Nazaré. Existe muita discussão sobre a origem, a etimologia do nome Nazaré, o que significaria, né? Mas o mais certo seria o hebraico netzer. Netzer quer dizer ramo ou broto, né? Ou ainda a vara, né? O renovo, né? O renovo é um termo bastante bíblico esse, o renovo, né? Então, Nazaré, um nazareno é aquele que nasceu em Nazaré, ou seja, é um ramo, é um broto, é um renovo, né? E isso lembra até um pouco o Velho Testamento, né? De que da família de Jessé nasceria um renovo, isso é Isaías, né? Nasceria um renovo, ou um ramo, um broto novo, né? E aí a ideia mesmo é a da árvore genealógica, viu, gente? Então, da árvore genealógica, né, dos ancestrais de Jesus, né, somente a genealogia de Davi, né, do rei Davi, Jessé, que era o pai de Davi, dessa árvore genealógica teria um ramo, teria um galho, um renovo, um brotinho, que seria especial, né? Então, o nome da cidade um pouco faz referência também a isso. Nós vamos falar de pátria, lugar onde você cresceu, lugar onde você nasceu, o lugar que te ensinou a falar, lugar que te ensinou a amar, ensinou o seu gosto de paladar, né, de culinária, o lugar onde as pessoas acreditam mais ou menos as mesmas coisas que você, enfim, né? Então, pátria. Para nós aqui, né, pertencentes ao grupo do MIT, né? Mas considerando o pessoal que está acompanhando de casas, para nós seria o Brasil, né? Mas aí tem outros companheiros, o Felipe Pereira, lá, amigo lá de Portugal, né? Então tem os amigos que vivem lá nos Estados Unidos, né? Agora tem uma companheira que acompanha lá de Toronto, Canadá, eu me esqueci o nome dela. Me desculpa, amiga, mas você sabe que é você, né? Então tem a companheira que está acompanhando lá de Toronto, no Canadá. Então, mais ou menos o lugar onde você cresce, mas onde você desenvolve suas raízes, né? Então, tem muitos brasileiros que os seus filhos nascidos no estrangeiro, muito embora tenham nascido às vezes aqui no Brasil, mas eles já sentem como sua pátria o lugar onde vivem, né? Os Estados Unidos, o Japão, outros lugares. Nós nos sentimos brasileiros, né? Mais especificamente no nosso caso aqui, mineiros, uberabenses, né? Então, é disso que nós vamos falar hoje, desse senso de origem, de pertencimento étnico-cultural, tá bom? Isso é importante de discutir porque isso tem implicações espirituais muito sérias. E essa é a razão de a gente estar inserindo esse assunto, essa discussão, dentro de um estudo sobre o Evangelho, tá? Quem lê, por exemplo, Paulo e Estevão, vai ver que essa é uma discussão básica do livro Paulo e Estevão. Paulo, ele era muito mais que um patriota, a princípio, ele era um nacionalista. E o nacionalismo de Saulo foi a razão de ruína e de queda dele.
né? Então, o limite, gente, entre patriotismo e nacionalismo é muito tênue, é muito fino, muito delicado. Você cai, é um fio da navalha ali, você se equilibrar em cima. Você cai de uma coisa para outra fácil. Fácil. Eu me lembro num grupo de estudo, uma vez eu estava numa ocasião, o pessoal me procurou para saber se nesse processo de transição planetária, se os árabes, os muçulmanos seriam exilados. Né? Isso é grave, isso é sério. No ambiente espírita, a gente tem essa noção de que alguma etnia é espiritualmente inferior à outra, quando o espírito ele transita entre nacionalidades com muita liberdade. Com muita liberdade. Né? Houve ocasião também de me questionarem se os judeus eram inferiores porque crucificaram Jesus. É um limite muito tênue. E se a gente pensar na história recente do mundo, a Segunda Guerra Mundial, a tragédia que foi o Holocausto, é porque aquele pan-germanismo, né, aquele nacionalismo germânico exacerbado, ele escorregou para alguma coisa pior, né, para uma perseguição, um processo de eugenia, né, uma perseguição xenófoba, uma coisa horrorosa, né, que custou milhões de vidas. E isso tem muito a ver com nós, porque muitos dos nossos processos kármicos que vivemos hoje no Brasil está ligado ao nosso passado e os nossos escorregões e os nossos erros nesse campo do nacionalismo. Da xenofobia, do nacionalismo, da ufania. A gente acha que isso é alguma coisa talvez já esteja distante da gente, mas não. Os maiores nacionalistas, né, pessoas enfermas no campo do orgulho racial, do orgulho pátrio, reencarnaram no Brasil. Jesus fez questão de inserir esses espíritos encarnados entre nós, muitos deles somos nós. Por quê? Porque o Brasil é muito miscigenado, né? É uma mistura de grupos étnicos. E é interessante que espíritos que precisam entender que o espírito não tem pátria, reencarna no ambiente que é um lembrete constante disso. Se você vai no centro da cidade, se você vai no shopping, se você vai no estádio de futebol, e você olha para um aglomerado de brasileiros, que atualmente não é bom que estejam aglomerados, né? Mas é muito difícil você definir qual que é a etnia do brasileiro. O Brasil tem a cara do mundo todo, né? E isso é uma espécie de experiência traumática para um nacionalista. Se você fala para alguém que padece da xenofobia, que a origem, a árvore genealógica dele é composta por gente de tudo quanto é lugar, isso aí é assustador para ele, né? E aí, eu queria, antes da gente avançar, ainda falar uma outra coisa sobre a Galileia e sobre Nazaré, né? A Galileia, o nome Galileia vem de uma expressão que é o Galil HaGoim, né? Ou círculo, ou região dos Goim. O que quer dizer Goim? Goim é o plural de Goi. Goi é o estrangeiro, é o não judeu. Porque quando a gente lê Boa Nova, a gente lê Paulo Estevão, as pessoas têm tanto, lá na Israel antiga, tem tanto desprezo pela Galileia. Né? O sacerdote Anás chega a dizer para Jesus, mas alguma coisa que presta pode vir da Galileia? Chega a dizer isso para ele. Né? Por que tem tanto desprezo por aquela região? Porque a Galileia era conhecida, as famílias da Galileia eram conhecidas por serem muito miscigenadas. Um judeu da Galileia, ele tinha na sua genética gente do mundo inteiro, pelo menos o mundo conhecido na época. Porque durante a ocupação assíria, houve essa miscigenação. Os assírios levaram para a Galileia egípcios, babilônios, fenícios, né? Persas, hindus, para aquela região.
Então era uma região muito miscigenada, onde se falava muitos idiomas, né? Então, Públio Lentulus, por exemplo, lá no há 2000 anos, ele chega, a princípio ele deveria viver em Jerusalém, mas vocês se lembram que ele prefere ir viver na Galileia? A princípio seria por causa dos ares, né? Que o clima seria melhor para a filha dele que estava doente. Mas muito em razão dessa variedade cultural, né? Que para um romano, uma capital extremamente cosmopolita como Roma, era mais familiar. Aquele clima judaico purista de Jerusalém incomodava Públio Lentulus, incomodava Emmanuel. Tá certo? Então, hoje eu fiz um conjunto de leituras aqui para a gente discutir um pouco essa questão que é tão importante hoje em dia, né? Para quem ainda não entende a importância de discutir essa questão, basta ver o número de mortos que nós tivemos na Palestina há uma semana atrás, né? Quanta gente morreu porque as pessoas ainda têm esse orgulho pátrio, né? E é triste, por exemplo, como aqui no Brasil ainda se tem muito regionalismo feio, doente, né? Né, Djalma? A resistência que o Sul-Sudeste tem à imigração nordestina para o Sul e Sudeste, né? O quanto muitas vezes o migrante nordestino, né? O quanto que ele sofre processos de xenofobia, né? Então a gente tem que discutir isso, porque isso ainda é alguma coisa muito presente, né? Na nossa cultura, nos nossos atos, a gente vive isso sem perceber. E ainda nega. Não, eu não. Temos que tomar cuidado, inclusive no meio espírita. Esse nacionalismo travestido, maquiado, disfarçado de patriotismo, penetra inclusive o movimento espírita, que se acha, o movimento espírita brasileiro, que se acha dono do espiritismo. O movimento espírita brasileiro acha que o espiritismo é verde e amarelo, e não é. Isso é muito sério. Né? Então vamos lá? Ó, o que eu separei aqui para a gente discutir essa palavrinha pátria? Primeiro, nós vamos ver lá o livro Revista Espírita. Tá? Então hoje nós vamos ficar um tempinho ali na obra básica, nas produções de Allan Kardec, para a gente poder discutir essa questão. Porque no tempo de Kardec, essa questão já era muito grave. Vamos lembrar que o século XIX assistiu, por exemplo, à Guerra Franco-Prussiana, né, que já era ali uma preliminar da Primeira Guerra, já existia ali uma paz armada se preparando para a Primeira Guerra, que foi basicamente um confronto nacionalista, né? O pan-eslavismo estava exacerbado, o pan-germanismo estava exacerbado, os franceses eram extremamente nacionalistas no século XIX, né? Muito em função daquela glória napoleônica. Então Kardec, ele sabia que era um assunto importante de se discutir. E aí na Revista Espírita a gente vai encontrar, olha só que bacana, na revista de 1863, no mês de outubro, um texto ditado pelo François Frankowski. O François Frankowski, ele é um francês de origem polonesa, né? Então, o Kardec começa a dizer assim, apresenta-se um espírito com o nome de François Frankowski e dita o seguinte, abre aspas, o amor a Deus é o sentimento que resume todos os amores, todas as abnegações. Ele começa o texto dele dizendo isso. O amor a Deus é o sentimento que resume todos os amores, todas as abnegações. O amor à pátria é um raio desse sublime sentimento. Um raio desse sublime sentimento. Então vamos parar aqui para a gente discutir. Olha o que ele está dizendo, esse francês de origem polonesa. O amor mais amplo, mais completo, mais pleno que existe é o amor a Deus. Né? E aí a gente lembra lá na lição sobre o homem de bem, né? Que ele ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então o amor pela criatura é uma extensão do amor a Deus. E dentro desse amor pelas criaturas, existe o amor pelos iguais, entre aspas.
os iguais, que na verdade são desiguais, né? Mas o amor pelos compatriotas, e pelo lugar, e pela história de vida, e pelo contexto, e pela circunstância, né? Isso é amor. Sabe quando toca um hino na Copa do Mundo e a bandeira começa a subir e a gente arrepia os cabelos do braço, assim, e dá um nó na garganta, né? Quando o Ayrton Senna segurava aquela bandeira verde e amarela, pá, 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 aquela emoção que vem, isso é sentimento. É sentimento. Mas o François Frankowski, ele vai dizer o seguinte, esse é como se o amor fosse um sol e esse sentimento de bem-querer pelos compatriotas é um raio do sol. Pergunto a vocês, a Terra sobreviveria com apenas um raio de sol? Não. Então o amor de ninguém pode se resumir a isso, porque senão é pobre, é limitado. A terra regenerada é aquela terra em que a cultura do outro, a música do outro, a culinária do outro vai me encantar tanto quanto aquela de onde eu venho, de onde eu origino. Aí esse não é mais um amor pela pátria. Aí ele é mais completo, tem mais fagulhas, mais feixes. É o amor pelo ser humano, pela criatura humana, pela humanidade. Continuou François Frankowski. Ó meu pobre país, ó infeliz Polônia, lembrando do pan-eslavismo que tomou conta da Europa também na segunda metade do século XIX, né? Quantas desgraças vieram desabar sobre ti? Como são horrorosos os crimes dos que se julgam civilizados e como serão castigados os infelizes se querem entravar a liberdade? Ó Deus, lança um olhar sobre este desgraçado país e perdoa aos que inteiramente voltados à vingança não pensam que tu os punirás no outro lado da vida. Então é uma oração patriótica. Vocês perceberam isso? É uma oração patriótica. É uma oração para a Polônia. É uma oração para aqueles que vivem na Polônia. Os iguais do François Frankowski. Aqui a gente percebe uma contradição. E é interessante que a gente não transforma em cânone os textos da Revista Espírita, viu, gente? A Revista Espírita foi um laboratório de Allan Kardec. Então tem muitos textos ali que Kardec faz a crítica, ele ironiza, ele comenta, ele quebra o autor, né? Ele contradiz o autor. E aqui a gente vê uma contradição aparente, porque ao mesmo tempo que ele abre o texto, para a gente perceber que essa contradição é a nossa também. Ele abre o texto falando de que o amor pela pátria é apenas um raio do sol, mas em seguida ele dedica o resto da sua oração a pedir a Deus que proteja os poloneses e puna os demais. Estão entendendo? A última prece de Jesus encarnado entre nós foi: ampare os algozes, ampare os perseguidores. A oração cristã mais ampla, mais completa, mais integral é aquela que ora, inclusive, pelo adversário, pelo perseguidor, pelo algoz. Qual a relação desse texto da Revista Espírita? O texto de 1863, com o Brasil espírita do século XXI, é muito simples. As pessoas fazem prece para Jesus, Ismael, amparar o Brasil. Aí as preces dos espíritas pedindo pelo Brasil assim: Senhor, ampare o meu Brasil, ampare o nosso país, a pátria do Evangelho, e encaminhe para outras regiões infernais,
para outros planetas de resgate, esses corruptos que mancham a nação. Quer dizer, é estranho, porque é um amor pelo Brasil, mas não por todos os brasileiros. Eu amo o Brasil, mas nesse Brasil que eu amo, não está o Carandiru, o extinto Carandiru. Não está Bangu, não estão as penitenciárias. Isso é Brasil também. O Brasil é tudo isso. O Brasil é Chico Xavier, né? O brasileiro do século, não foi? Como é que é? Não foi assim que foi eleito o Chico, né? O brasileiro do século. O Chico é o Brasil é o brasileiro do século, Chico Xavier, mas também é o cangaceiro do Lampião, que matava 30. Também é Brasil. A minha prece tem que ser estendida a todos. Senão, não amo o Brasil. Eu amo alguns brasileiros. Complicado isso, hein? Somente quando a gente está vendo tanta notícia né? De assassinatos de mulheres, de crianças. A gente fica aterrorizado, mas aquele companheiro foi encarnado no Brasil que nem eu. E se o Brasil é um lugar de refazimento, ele está aqui pelo mesmo motivo que eu. Porque Jesus o ama. Eita. Jesus o ama. E a prova de amor de Jesus por esse assassino, por esse criminoso, por esse corrupto, por esse malfeitor, é tê-lo reencarnado no Brasil. Onde Jesus espera que a família cristã o acolha como um irmão doente, enfermo. Olha como muda a prece. Diferente dessa do polonês aqui, hein? Olha como muda a prece. Senhor Jesus, abençoe o meu Brasil, onde eu e os meus irmãos, que trazemos muitos erros, que ainda cometemos muitos erros, reencarnamos para nos amarmos, nos tolerarmos, nos compreendermos. Ampara em especial, Senhor, aqueles que trazem as mãos sujas de sangue. Porque esses são os brasileiros que mais reclamam a nossa misericórdia, a nossa ternura. Essa é uma prece desafiadora, não é? Essa é uma prece de muito desafio. Olha aqui um comentário da Flávia aqui, ó. Necessitamos desenvolver empatia e compaixão por todos, inclusive por aqueles que em algum momento cometem ou cometeram crimes ou cometerão, viu, Flavinha? Que pode ser, inclusive, eu. Posso ser eu. Então, ó. Aí encerra, então, o texto do François Frankowski, que nós vamos permanecer na Revista Espírita. Tá? Aliás, não. Eu vou dar um pulo para o Livro dos Espíritos, porque eu acho que ele vai oferecer um conceito muito básico para a gente aqui. Ó, lá no Livro dos Espíritos, na questão 317, lá no capítulo 6º, né, da segunda parte do livro. A questão 317, Kardec pergunta assim: após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Eu amo o Brasil. Sou brasileiro, verde e amarelo, assim. É Brasil na veia. Desencarno. Eu continuo amando o Brasil? Eu continuo me sentindo brasileiro? Tendo um encantamento pelo Brasil? Eu chego a dizer para o meu benfeitor, se não for no Brasil, não reencarne.
Essa é a pergunta de Allan Kardec. Que pergunta audaz. Que pergunta corajosa de Allan Kardec. Uma França nacionalista. O clima, a atmosfera da Primeira Guerra se formando. Allan Kardec, com as suas perguntas, sabe? Com uma pimentinha poivre, né? Aquela pimentinha francesa, né? Ele vai e fala assim, quando a gente desencarna, a gente continua a nutrir esse patriotismo íntimo? A gente continua amando a nossa pátria? Aí os espíritos, né, levantou, eu corto, né? Cruzou, eu cabeceio, ó. Aí os espíritos respondem assim, o princípio é o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Para bom entendedor, um pingo é letra, né? Ao dizer que para os espíritos elevados a pátria é o universo, o que ele está dizendo sobre os espíritos que amam sua pátria e se sentem exclusivamente brasileiros? Que estes são atrasados. Gente, quando eu faço uns comentários meio doidão assim, eu não sou bobo, não. Eu li antes. Então já tem algumas semanas eu falei para vocês assim, esse negócio de verde e amarelo, de hino nacional, isso é atraso. Lembra de eu falar isso? Eu conheci essa questão já. Essa divisão de fronteiras, isso só existe em países cujo clima espiritual ainda é de provas e expiações. Então, eu não sei o que o pessoal pensa que é mundo regenerado. Não é o mundo brasileiro. Porque até assim, né? O mundo regenerado para os espíritas brasileiros é um Brasil do tamanho do mundo. Para os americanos é a mesma coisa. E aí? Aí surge briga. A gente tem que prestar mais atenção naquela letra do John Lennon, da música Imagine. Todo mundo acha bonita, mas tem que prestar atenção na letra, né? Ele propõe né? Uma suposição. Imagine que não há fronteiras, que não há bandeiras, que não há países. Imagina um mundo assim. Um mundo apátrida. Aí o John Lennon na letra fala, nada pelo que matar ou morrer. Porque se muita gente mata e morre pela pátria, se acaba a pátria, ele não tem mais pelo que matar e nem pelo que morrer. Concorda? Estão entendendo agora o que é? Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É o que Deus vai fazer com o mundo. Se as fronteiras, as bandeiras, os hinos são motivo de discórdia, então nós vamos acabar com todas elas. E não há maneira melhor de aproximar países do que fazê-los dependentes da mesma vacina. Eu posso odiar chinês, mas eu vou ter que. Ô, senhor Lee, o senhor arruma uma vacininha para eu salvar meu filho? Eu posso detestar norte-americano, mas eu vou ter que. Ô, seu americano, se sobrar uma vacininha aí, o senhor manda para mim? Tem gente da minha família morrendo. É Deus derrubando fronteiras. Sabe por quê? Porque cidadãos, homens, são obrigados a respeitar fronteiras. Vírus, não.
O mexicano ia ser obrigado a respeitar o muro do Trump. Mas o vírus não. O vírus é como o Espírito de Deus, o Ruach, sopra onde quer. Hein? E aí, meu irmão? Quando você vai para uma cama e deita de bruço, não tem mais verde e amarelo, todo mundo de lençol branco. Tá? Aí todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não tem pátria mais. E se você precisar de doação de sangue, você não vai escolher de quem vem o sangue. Ó. Aí continua os espíritos respondendo a Kardec. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Qual que é a minha pátria? Minha pátria são aqueles que comungam comigo o mesmo ideal. Agora, olha que coisa, que movimento delicado de Jesus, né? E quais são aqueles que comungam comigo o mesmo ideal? Que ideal é esse? O de amar a todos. Porque senão poderia dividir o mundo entre os que amam e os que não amam. Só que os que amam, amam os que não amam. Certo? E aí o Kardec vai comentar. Eu sempre falo para vocês dos comentários de Kardec. Kardec pega e comenta assim: as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo permanecem na Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que poucos atrativos lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Poucos atrativos lhes oferece o nosso mundo. Então, aí vamos construir escola, ensinar nossos filhos a cantar o hino nacional e respeitar a bandeira, escola cívica. Mas ninguém fala em construir escola para se ensinar ética, convivência, cidadania. Isso não está na pauta? Um bom brasileiro é o que sabe o hino de cor. Vocês lembram disso? Tinha OSPB e moral, Educação Moral e Cívica, antigamente. Né? Não tinha história. Não tinha história. Tinha OSPB e Educação Moral e Cívica. História era perigosa. Então, para um espírito elevado, gente, esse negócio de arrepiar com hino, não. Ele se emociona quando vê uma criança branca abraçando uma criança negra. Aí ele se emociona. Ele se emociona quando vê um religioso europeu abrindo mão do seu conforto para viver na savana africana. Aí ele se emociona. Com isso ele se emociona. Um médico sem fronteira dando mamar para uma criança na Ásia. Aí ele se emociona. Mas com bandeira e hino ele não se emociona, não. Essas coisas são rasteiras para ele.
sentimento desse espírito elevado, ele é vertical. Ele é para o céu. Entenderam? Para a gente findar aqui o comentário de Allan Kardec. Os espíritos de ordem intermediária estagiam mais frequentemente neste planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Mas os espíritos vulgares, olha o termo que Kardec vai usar, espíritos vulgares, esses são os que nele ficam de modo, por assim dizer, fixo, e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do envoltório corpóreo. Mantêm-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, segundo Kardec, tem uns espíritos intermediários que eles oscilam ali entre o ideal da pátria universal e alguma tendência ao nacionalismo, mas existem os espíritos vulgares. O espírito vulgar é aquele que gosta de ver desfile de 7 de setembro com tanque de guerra e metralhadora. Que é um atraso. Gente parar para ver a arma passar. E gostar. Isso é um atraso. Aplaudir gente armada. Não se aplaude armas. Cristão, não. Porque Jesus não entrou em Jerusalém montado numa biga de guerra. Ele entrou montado num burrinho de carpinteiro. E nenhum dos apóstolos estavam armados. Desconfio que o Pedrão estava com a faquinha uma peixeira baiana escondida, né? Que ele usou depois, né? Mas não. Isso é coisa de gente atrasada. E para quem acha que não é bem assim, nós vamos para a obra do Humberto de Campos. Porque, gente, Humberto de Campos, ele é de uma ironia fina, sabe? Elegante, mas doída. Quando ele escreve, sabe? Passando o fio do bisturi na carne, assim, ó. Vamos fazer uma cirurgia. E aí ele escreve um texto no Crônicas de Além Túmulo, em 1935, então, vocês olhem só. 1935. Nós estamos falando do Brasil varguista. E o Vargas talvez tenha sido um dos presidentes que mais enalteceram esse ufanismo brasileiro. Então, no dia 7 de setembro de 1935, Humberto Campos pega a mãozinha do Chico. Eu acho que o Chico tremeu um pouquinho mais a mão, porque estávamos às vésperas do Estado Novo. O Estado Novo não foi brincadeira. Foi uma ditadura violentíssima, antes da ditadura dos militares. E aí o Humberto Campos fala, não, você vai escrever o que eu vou ditar. E ele começa nesse texto intitulado No Dia da Pátria. Vamos ver o que Humberto de Campos fala sobre o 7 de setembro? 7 de setembro, quando você pega menininho, criança, e faz ela marchar que nem soldado. Como se ali não tivesse, né? O Guimarães Rosa fala assim, passarinho, quando aprumou o voo, ó, já sabe a direção. Aí você pega o sujeito que matou 200 na Primeira Guerra Mundial, que o esquecimento do passado, que a providência divina quer fazer ele esquecer que um dia usou farda. E o que você faz?
Põe ele para marchar. Ainda passa no palanque do prefeito e põe mãozinha aqui, ó. Isso é fazer aflorar um negócio que, ó, não esconde, abafa o caso. Isso é general, matador, sanguinário. Gente, eu dou aula de história, eu percebo, quando eu vou falar de Primeira Guerra Mundial, que tem uns menininhos que o olhinho brilha. Aí eu quero mudar de matéria e falo, não, professor, fala mais da guerra, fala mais da guerra. Como é que é? Que arma que eles usavam, hein? Como é que eles matavam? Aí eu, ih, esse aí. Tô falando de guerra napoleônica pro Napoleão. hum. O Chico, eu não dou arma para ele, né? E não aceito brinquedo de arma para ele. Aí eu dei um joguinho de ferramenta de carpinteiro para ele. Outro dia ele ficou bravo comigo, pegou a furadeira dele e começou. Falei, gente, quem ensinou esse menino nesse negócio? Ele não assistiu um desenho. O desenho mais violento que ele assiste é Patrulha Canina. Assiste Galinha Pintadinha, Peppa Pig. Falei, quem que ensinou isso pra esse moleque? Qual é? Inclinação terrorista. Quer dizer, se eu incentivar, se eu começar a dar espingardinha pra esse menino, vai sair nada que presta dessa cartola, não. Isso é muito sério. Muito sério. Aí o Humberto Campos vai falar do 7 de setembro. Ele pega e começa dizendo assim: as pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes. Existe pátria? Sim, existe. A gente nasce num lugar e existe uma composição civilizatória. Existe uma língua portuguesa que é tipicamente nossa aqui do Brasil, que só a gente fala. Existe uma culinária brasileira. Existe um sentimento brasileiro. Ninguém está negando isso. E Humberto Campos está chamando a pátria de uma grande casa que abriga muita gente, ou seja, muitos espíritos que se formaram mais recentemente, predominantemente dentro desse ambiente cultural. Ninguém está negando isso. Só que aí ele começa a fazer os comentários. Unidas fraternalmente, realizariam o sonho da Canaã das Escrituras, na face da terra. Então, olha aqui o que Humberto Campos está dizendo. Aquele ideal israelita da terra prometida, eles não entenderam. Não entenderam. O ideal da terra prometida, da Canaã, não era chegar lá e sair no braço com os cananitas. Era justamente o contrário. Ali vivia, olha só o que era Canaã quando os israelitas chegam ali. Ali vivia cananita, filisteu, os beduínos todos, né? Aqueles povos nômades do deserto. Vivia tudo ali. A ideia era chegar lá e viver em paz. Assim como no Brasil. Quando o projeto de Ismael é o de reunir um tripé civilizatório, né? Um eixo civilizatório com os ameríndios, né? As nações nativas, e eram muitas, do território no Atlântico Sul, mais povos africanos, mais povos europeus, era para que vivessem em paz. Não era para presar índio. Não era para algemar africano. Esse não era o projeto do Brasil. Era para harmonia. Então, olha só, Humberto Campos começa dizendo assim: esse povo está celebrando o quê? Deu errado.
Deu errado. Continua Humberto Campos. Olha só. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado na essência da sua legítima expressão. Viciado. Tinha o conceito puro de pátria. O homem pegou seus vícios e contaminou. É como se o conceito de pátria, a ideia de pátria, fosse uma tigela de água pura, cristalina. E o homem, com a sua mão embarreada, meteu a mão lá dentro e turvou tudo, contaminou tudo. A ideia de pátria era o seguinte: você chegava, né, lá no México e falava assim: oi, tudo bem? Eu sou brasileiro. Eu falo a língua portuguesa, sei fazer feijoada e tocar pandeiro. O que você faz? Oi, eu sou mexicano. Eu falo espanhol, né? Danço la cucaracha e como tacos. E aí os dois falam assim: você me ensina a falar de espanhol e eu te ensino a falar brasileiro, português, brasileiro? Eu te ensino a fazer feijoada, você me ensina a fazer taco? Eu te ensino a tocar pandeiro, você me ensina a tocar, né? Um violão mexicano, você me ensina? E haver ali um processo de troca. E desse processo de troca, um fenômeno chamado aculturação. Os filhos, a descendência desse encontro, eles misturariam tudo isso, mas de forma pacífica, de forma generosa, de forma harmoniosa. Aí nós temos um grupo, no extremo norte do Brasil, que são as tribos Yanomamis. Ninguém está chegando lá e fala assim: Yanomami, me ensine sua língua para que eu possa me comunicar melhor com você, e me ensina como é que você usa os recursos da floresta. Como é que você lida com os recursos da floresta? Como é que você extrai remédio da floresta? Me ensina. Não. Ó, sai daqui que a sua tribo está em cima de uma mina de ouro e eu quero extrair esse ouro. É assim. Ou seja, a ideia de pátria, a riqueza nacional, o Brasil precisa crescer, ela foi contaminada, por exemplo, pelo vício da ambição, pelo vício do orgulho, pelo vício da xenofobia, do nacionalismo. Contaminou. É isso que o Humberto Campos está dizendo. E aí ele avança dizendo assim: entretanto, nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras como agora. Ele diz isso em 1935. Então, em 1935, a espiritualidade superiora já sabia que tinha um negócio acontecendo muito errado. As pátrias do mundo estavam se distanciando umas das outras. Se afastando umas das outras. E que alguma coisa ia ter que acontecer para que elas se aproximassem. Em 1935. Não tem 100 anos isso. Continua Humberto Campos. Jamais se fez uma apologia tão grande da política do isolamento. Política do isolamento. Primeiro o meu, depois os outros. Essa política isolacionista, né? Os países que se isolam dos demais, que andam na contramão do diálogo fraterno com os demais, esses países estão andando na contramão da vontade divina.
sabe? O espanhol que encontra um brasileiro na rua e faz cara feia e fala, sai do meu país, ele está na contramão do que Deus quer. E o brasileiro que recebe um venezuelano e fala, o que esses comunistas estão fazendo aqui? Vai passar fome lá com Maduro? Estão na contramão também do que Deus quer. Deus quer que o oxigênio venezuelano ultrapasse a fronteira e venha salvar a vida de brasileiro. E que depois, humildemente, o brasileiro diga, obrigado, irmão. Porque você nada mais fez do que compartilhar comigo uma dádiva de Deus. Continua Humberto Campos. Os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações no seu egoísmo coletivo. A nação que se isola só perde. Cada vez mais o mundo entende que nós precisamos uns dos outros e que a cooperação é um caminho sem volta. Então agora vamos tocar numa ferida, que eu ainda não fiz isso. Nós estamos tudo querendo vacina aqui no Brasil. A África também quer. Tem vacina no interior da África já? Como é que está a campanha de vacinação do Covid em Burundi? Em Mali? Como é que está a campanha de vacinação no Camboja? Como é que está? Vocês sabem? Mas nós sabemos como é que está a campanha de vacinação nos Estados Unidos. E tem gente querendo até fazer turismo para ser vacinado lá. Eita! Será que eu não estou muito centrado só no Brasil, na pandemia brasileira, não? Como é que está a campanha de vacinação? Como é que está a economia? Porque eu só quero saber se vai fechar o meu negócio. Como é que está a economia em Serra Leoa? No Haiti? Como é que está a economia no Haiti? São meus irmãos. Não é? São meus irmãos. Eu só quero saber se o comércio vai abrir aqui no Dia dos Pais. Só isso que me interessa. Tá chegando vacina lá? Eita. Ó, continua Humberto Campos. Deslumbrada num período esplendoroso de sua evolução e sentindo-se no limiar de transformações radicais em todos os setores de sua atividade, a sociedade humana escuta a voz dos seus gênios e dos seus apóstolos, desejando eliminar as fronteiras de todos os matizes que separam os seus membros, fundindo-se nesse abraço de unidade que ela começa a compreender. Então, espera aí. Olha o que o Humberto de Campos está dizendo. Ele está dizendo que os gênios e os apóstolos conclamam a união. Que os mensageiros do Cristo que estão encarnados entre nós é esse pessoal que faz tudo para aproximar. Tudo mesmo. Quando Gandhi viu que a Índia estava dividida pelo ódio entre hindus e muçulmanos,
e percebeu que tanto hindus quanto os muçulmanos gostavam muito dele, ele falou assim, então se vocês querem me ver entre vocês, vocês vão ter que se abraçar. Eu vou fazer greve de fome. E fez greve de fome. Com magrinho, magrinho. Enquanto vocês não se entenderem, enquanto vocês não sentarem para conversar, eu não vou comer. É um avatar. Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King. São todos corações que reencarnaram com um projeto. Formar uma grande família humana. Então, é natural que tenham morrido assassinados. Muitos. Mandela permaneceu preso décadas. Gandhi foi assassinado. Luther King foi assassinado. Porque existe aquele anti-apóstolo, aquele anti-Cristo, que quer o contrário. Que quer que as nações sejam competidoras, concorrentes, rivais. Fundindo-se nesse abraço de unidade que ela começa a compreender. A criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, foi um marco nesse processo de compreensão. É uma instituição de Deus. Foi um sopro de esperança para a família humana logo após a Segunda Guerra Mundial. Organismos como a Unesco, a OMS, são organismos que estão sob a direção direta dos gênios celestes que assessoram Jesus. Mas a política representa o passado multimilenário. Os governos se concentram à base da força e o antagonismo que impera entre todos os elementos da atualidade apresenta um espetáculo interessantíssimo. O Bert Campos está dizendo, mas a política, os políticos, andam na contramão disso, representando um passado multimilenário. Quando a gente estuda história, qual que é o passado humano? De guerra, de armas, de ódio entre nações. E muitas vezes, os nossos líderes municipais, governamentais, as lideranças dos países, só fazem reacender uma chama que precisa ser extinta, apagada. Que é a chama do nacionalismo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês vão pensar. Por que Jesus foi assassinado? Por que Jesus foi assassinado? Por que o sacerdócio de Jerusalém odiava tanto Jesus? Porque Jesus dizia que Deus não é Deus de Israel. Por isso. Deus não é o Deus de Israel. Como Deus não é o Deus do Brasil, como não é o Deus do Japão, ele é o Deus da humanidade. Pronto. Cutucou as onças com vara curta. Haverá a maior contradição que a de um instituto de paz que deve ser pura e espontânea, guardado por exércitos armados até os dentes? Olha só o que o Humberto Campos está dizendo. A pátria deve ser um instituto de paz, uma instituição de paz.
E aí ele está dizendo, é uma contradição, não faz sentido você ter uma instituição de paz que é guardada por exércitos que desenvolvem armas e aumentam seus investimentos. Armas e armas e armas e armas. É uma contradição. E por falar em contradição, algumas são iluminadas, né? Como diria Gilberto Gil na música Paz, né? Uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão de paz. O Japão não tem forças armadas. O Japão não tem polícia armada. Sabe por quê? Porque se tem uma pátria que no século XX soube o que é o horror de uma guerra, essa pátria foi o Japão. É um Japão de paz. É uma grande contradição. Não é possível entender a pátria universal guardando seu território com armas. E aí Humberto Campos encerra gloriosamente dizendo assim, eu vou até falar o entre aspas para não parecer que é fala minha, é fala de Humberto Campos. E o Brasil, que embora com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade da esperança, nessa era nova, entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo pela evolução moral de seus filhos a beleza maravilhosa da pátria universal. Então, olha, o Humberto Campos não fala o hino brasileiro. Ele fala o hino da paz. Uma vez eu estava na casa do senhor Éder Vasconcelos. Aliás, nem era na casa do Éder, né? Era na casa da Carol, do pessoal lá. E aí, rapaz, um gaúcho puxou o hino do Rio Grande do Sul. E esses malucos levantaram tudo com a mão no peito e cantaram o hino do Rio Grande do Sul. Decor. Não é, Éder? Decor falou assim, e esses bichos são muito doidos. No futuro, a gente vai esquecer esses hinos, gente. Não vão lembrar deles, não. Sabe por quê? Se a gente for analisar a letra de um por um, inclusive do hino nacional, todos eles são hinos marciais. Todos eles fazem referência direta às armas, à guerra, ao morticínio. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, liberdade, desafio o próprio peito, como é que é? Desafio o nosso peito, a própria morte, que é guerra. É guerra. É arma. Bom, eu tô achando que depois desse miudinho eu vou ser preso, né? Mas fique tranquilo, não vou queimar a bandeira nacional, não. Ó, a beleza maravilhosa da pátria universal. E sabe o que é lindo? Que esse texto é um texto de 1935, e na sequência vem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, o pessoal que acha que Humberto Campos é ufanista, nacionalista, porque escreveu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não leu esse texto aqui. E quando ele fala da pátria do Evangelho, ele está falando de uma pátria
universalista. Tem que caber todo mundo aqui. É que nem ônibus na central, na hora do rush. Vai todo mundo grudadinho, apertadinho, mas entra todo mundo. O sovaco suado, tudo relando no outro. Tudo pele de brasileiro com pele de brasileiro. Todo mundo sentindo, sabe? O odor de trabalho do outro. Isso é o Brasil. Tem que caber todo mundo. O assassino, o corrupto, o bandido, o santo, o professor, o médico, o garimpeiro e a Yanomami. Tem que caber todo mundo aqui dentro e aprendendo a se amar. Jesus se retira de Cafarnaum, toma o rumo de Nazaré, da sua pátria de origem, da sua cidade de origem, para dizer isso. E o que vai acontecer quando ele diz isso dentro de Nazaré, dentro da sinagoga de Nazaré, é assunto das próximas semanas. Mas a chapa vai esquentar, Tonzinho, lá em Nazaré. Quando Jesus fala que o Messias veio para a humanidade e não para os judeus, a coisa fica bem feia em Nazaré. Porque dificilmente uma pátria reconhece e aplaude os seus profetas. Até a semana que vem, gente.